Então hoje vamos falar do amor e da justiça de Deus. Deus, Ele é amor, Deus é paz, Deus é Deus da misericórdia, é Deus que levanta, é Deus que abençoa, mas também esse Deus é um Deus justo, é um Deus da justiça. Às vezes eu tenho ouvido com uns alunos a dizer, o meu professor levou minhas notas e deu aquele João ou deu a Maria. Então quer dizer que aí houve uma injustiça. Mas esse Deus no qual estou a falar dele, ele é um Deus justo. Dá a João o que é de João, dá a Maria o que é da Maria. Então hoje vamos falar desse amor e dessa justiça de Deus. E para iniciar vamos ver o que a Bíblia diz no livro de Romanos 3, no versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui não há alguma exceção, alguma diferença, alguma separação, que talvez pode dizer que porque os africanos pecaram, ou talvez os brancos pecaram. Aqui diz que porque todos pecaram, quer seja criança, todos pecaram, jovens, homens, mulheres, todos pecaram. E se pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. Quer dizer que se nós pecamos, se o pecado habita dentro de nós, se nós vivemos cometendo, praticando o pecado, nós estamos fora da glória de Deus, não temos alguma conexão com Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há alternativa aqui. Se eu pequei, quer dizer que estou destruído, estou fora de Deus por causa do pecado. E a mesma Bíblia diz que a mão do Senhor, ela não está tão encolhida que não possa me socorrer. Ora, o ouvido do Senhor, ele não é surdo, que ele não pode nos ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É por isso que diz aqui no livro de Romanos que porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Continuando com o que diz Romanos 6, 23, e diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós podemos pensar, a Bíblia diz que porque todos pecaram, estão destituídos de Deus. Quer dizer que se eu pequei, já estou separado de Deus. Então, se eu estou separado de Deus, para onde é que eu vou? Onde é que eu fico se eu não estou com Deus? Porque já está claro que porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão separados de Deus. Então, se eu estou separado, se eu não estou com Deus, para onde é que eu vou? O que me espera assim que eu estou fora de Deus? Assim que eu não estou com Deus por causa desse pecado que está dentro de mim? O que me espera? Para onde é que eu vou? Romanos 6, 23 diz que porque o salário do pecado é a morte. Então, se todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, quer dizer que todos que pecaram, o destino deles é a morte. O salário do pecado é a morte. Para Deus não existe aquilo que é um pecadinho ou um pecado grande. Pecado é pecado e não salva. Pecado pode ser uma mentirinha, como podemos classificar. Eu só menti, mas eu vou à igreja. Se mentira é pecado, quer dizer que você vai ao inferno por causa dessa mentira. Não, é porque eu tenho umas namoradinhas aí apenas. Eu não sou bêbado, eu não sou curandeiro, eu não sou feiticeiro. Então aquela prostituição é que vai te levar à morte. Porque o salário do pecado, não importa o nível do pecado, como é que você pode classificar esse tal pecadinho ou pecado grande? O salário do pecado é a morte. Mas por causa desse amor de Deus, como eu disse antes, que vamos falar do amor de Deus e da sua justiça. Deus sabe e Deus nos disse e ainda nos diz no dia de hoje que o salário do pecado
é a morte. Mas Romanos 6:23 diz que mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amados, aqui primeiramente disseram que o salário do pecado é a morte. Quer dizer que alguém, quando tem salário, é porque fez algum trabalho, algum serviço aí e mereceu aquele salário. Que é quando nós cometemos pecado, é quando nós fornicamos, é quando nós adoramos vários deuses. Então, esse é o nosso trabalho e o salário desse trabalho é a morte. Mas existe algo que providenciou o nosso Deus, que é a vida eterna, que é o dom gratuito de Deus, a dádiva. É uma dádiva. Nós não recebemos a vida eterna porque nós merecemos ou porque nós somos especiais. É um dom gratuito de Deus. Não é porque nós somos sábios, ou porque eu estudei muito, ou porque eu sou um presidente, eu sou um ministro, é porque eu vou ter a vida eterna, eu vou ser sábio, porque eu sou um pastor, porque eu sou um pregador, eu sou um papa, eu sou qualquer coisa que eu seja. Isso não vai nos fazer ter o reino dos céus. Isso não vai nos dar a salvação. A nossa salvação vem através de Jesus Cristo. É um dom gratuito de Deus. Quando alguém te dá alguma coisa, por exemplo, eu vou lhe dar uma banana, eu digo, está aqui a banana. Você não pode comer sem receber, sem aceitar, receber aquela banana que eu estou a te dar. Então é a mesma coisa que acontece. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas existe um dom gratuito, uma dádiva gratuita de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, para alcançar essa vida eterna, para alcançar esse amor, essa misericórdia de Deus, nós precisamos aceitar. Porque Jesus Cristo, Ele não veio aqui no mundo para fazer seus negócios, para fazer qualquer coisa que nós fazemos agora. A missão de Jesus, a intenção de Jesus ao deixar o seu reino lá no céu era de vir salvar a mim e salvar a alma do irmão. Esse é um dom de Deus. O que acontece é que no mundo atual, uma das coisas que acontece, nós somos forçados a fazer alguma coisa. Eu não quero comer essa banana, alguém pode forçar, não, come. Então, porque se você é forçado, você acaba comendo aquela banana. Eu não quero ir num lugar X, alguém te obriga, alguém te força a ir naquele lugar. Não, é porque eu não posso mais ir lá no álcool. As pessoas vão te esforçar, vão te obrigar a fazer e você cai nessa, você vai lá na bebida, você vai lá na prostituição. Mas para Deus não é assim. Deus nos ama tanto que Ele não quer nos forçar, não quer nos obrigar. Ele nos dá livremente essa vida eterna. O que nós devemos fazer é aceitar. Jesus, dê minha vida, eu aceito a Ti. Porque sem Jesus não há um outro caminho, não há algum outro meio de escape. Porque só Jesus é que é a vida eterna. Jesus, Deus, deu-nos uma vida eterna através de Jesus Cristo. Esse é o único meio de escape. No livro de João 3,16, a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou a mim. Deus amou ao amado irmão que agora está ouvindo essa palavra, que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Mesmo sabendo que nós poderíamos crucificar esse Jesus, nós poderíamos não gostar desse Jesus, poderíamos fazer qualquer armadilha só para prejudicar, só para matar a Ele. Mas mesmo assim, Deus entregou o seu Filho para morrer em meu lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é todo aquele que prega Jesus, não é todo aquele que vai à igreja, não é todo aquele que tem qualquer cargo na igreja ou faz qualquer coisa, aquele que é muito sábio.
Todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, não pereça, não morra, mas sim tenha a vida eterna, porque a vida eterna é essa que Deus preparou para todos nós. Todo aquele que aceita renunciar o pecado, que aceita negar a si mesmo, que aceita negar a sua vontade e dizer que não, eu não quero mais viver para mim mesmo, mas Cristo é que deve viver em mim. Eu não quero viver mais no pecado, eu não quero viver mais para o pecado, porque a Bíblia já disse que o salário do pecado é a morte. Eu quero viver para Deus, eu quero viver para Jesus Cristo, porque esse é o dom gratuito. Eu não mereço sim, mas Jesus, por me amar, entregou a sua vida por mim, entregou a sua vida por ti, amado irmão, para que se você crer, não pereça mais. Se você crer em Jesus, não vá mais ao inferno. Se você crer em Jesus, não vá mais à destruição, mas sim tenha a vida eterna, porque essa vida eterna é essa que Deus preparou para todos aqueles que recebem, a todos aqueles que aceitam a Ele como seu Senhor e Salvador. E ainda continua dizendo a palavra, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, mas enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus não enviou Jesus para me condenar, para dizer que, Pedro, você prostituiu, então vai ao inferno. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus para me salvar, para me resgatar, para me dar uma esperança, me dizer que, filho, esse caminho que está a seguir te leva ao inferno, mas eu tenho a vida eterna. Se você crer em mim, se você me aceitar como seu Senhor e Salvador, eu vou te perdoar agora, eu vou te purificar, eu vou fazer de você nova criatura, eu vou escrever o seu nome no livro da vida. Mas tudo isso só se você crer, para que o mundo fosse salvo por Jesus. A nossa salvação é através de Jesus. Aleluia. A nossa salvação é através de Jesus. O mundo vai trazer várias ideias. Ora não, esses pastores estão vos enganando, querem vosso dinheiro na igreja, ora querem qualquer coisa. É verdade, existem alguns pastores que querem igreja, que querem dinheiro, mas o que você deve fazer é ouvir a palavra do Senhor, é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, porque só Jesus, porque o mesmo Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe um corta-mato, irmão, que você pode seguir esse caminho porque se eu sou muito esperto ou porque eu sou muito inteligente, eu vou entrar no céu. Ou porque eu tenho um cargo, eu tenho qualquer coisa que você pode se dar. Não há outro caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse que eu sou um dos caminhos. Ele disse que eu sou o caminho, porque o caminho é único. O caminho é Jesus. Se quer a vida, irmão, se você quer estar no reino de Deus, se você quer participar nesse reino, quer fazer parte desse reino de Deus, o que você deve fazer é aceitar Jesus. Reconhecer que eu pequei. Pai, pequei contra o Senhor e pequei contra os céus. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas trate-me como um dos seus jornaleiros, como diz o filho pródigo, quando reconhece que eu estou perdido. Eu estou longe de Deus. Então, se eu estou destituído de Deus, se eu estou longe de Deus, o que me espera é a morte. Amados, o inferno é real. O lago que arde com fogo e enxofre é real. E o céu também é real. Que ninguém te engane, irmão. O salário do pecado é a morte. Mas existe um dom gratuito que você não pode, não é para você entregar dinheiro, entregar seus bois, entregar seus bens materiais. Você só precisa crer em Jesus.
renunciar o pecado, decidir abandonar o pecado, porque o pecado é que vai nos fazer perder o céu. Mas para ter esse céu, nós precisamos de Jesus. O nosso Deus, Ele é justo. Eu não vou viver no pecado, eu não vou viver na mentira, não hei de viver na prostituição, no curandeirismo, na feitiçaria. Eu não vou adorar ídolos, eu não vou fazer sacrifício para mortos, eu não vou adorar vários deuses. E no final, eu dizer que, eu quero entrar no reino dos céus. Deus é justo. Se você decidiu seguir esse caminho, saiba que o destino, o salário dessas práticas é a morte. Mas também eu não vou me santificar. Se eu me santificar, eu me purificar, eu servir a Jesus, é certo que no dia final eu entrarei no reino dos céus, porque o nosso Deus, Ele é justo. O nosso Deus, Ele dá a cada um conforme Ele trabalhou. Aleluia. O nosso Deus, Ele é justo, porque Deus diz que a palavra do Senhor diz que Deus trará juízo a toda obra. Até aquilo que foi encoberto, Deus trará juízo. Aquilo que eu faço, eu acho que está lá em oculto, eu faço sozinho à noite. Eu faço em oculto, ninguém sabe. Ora, porque eu estou fora dos irmãos, estou muito distantes, ninguém consegue me ver, ninguém consegue ver essa prática. Deus diz que trará juízo a toda obra. E Deus vai recompensar a cada um segundo os seus atos, porque Ele é Deus justo. Se você se determinou para seguir a Jesus, saiba que no dia final não vai se decepcionar. Porque a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome não profetizamos, em Teu nome não fizemos várias maravilhas, não fizemos tantas coisas. Mas Jesus diz que eu direi claramente: afaste-se de mim, pecadores, porque eu nunca os conheci. Porque para com os irmãos, nos veem como aqueles irmãos santinhos, aqueles que são obedientes, mas quando estamos sozinhos, temos uma outra identidade. Tem uma vez que eu falava com um irmão, um homem que eu fui visitar a ele, até que aquele irmão não queria que eu entrasse e evangelizasse ele, mas depois ele me permitiu. Eu conversei com ele, eu lhe mostrei a palavra do Senhor. Então ele depois me disse: eu desde que eu nasci estou na igreja X, mas para que eu possa ter poder, para eu poder ter o poder de cura, para eu ter essa manifestação aqui que eu tenho, até chamam de Tsumi. Pensar como a Tsumi eu tirava. Eu fui procurar minhas coisas de curandeirismo, de família islâmica manhanga para entender que ela poder ler a mina. Então, muitos se enganam com essas coisas. Então, aqueles que não percebem aquilo, acham que, não, aquele é o irmão, aquele é o poder de Deus, aquele tem a capacidade de curar, faz maravilhas, faz milagres. O que puxa muita gente à perdição são os milagres. As pessoas olham para os milagres e naquela igreja fazem tantos milagres. Então, se eu for lá, eu vou ser abençoado, eu vou ser curado. Esquecem que existe céu e existe inferno. As pessoas querem milagres, bens materiais, e se esquecem de se preparar para Jesus. Se esquecem de aceitar Jesus. Se esquecem de saber que sem Jesus, sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não há como salvar a sua alma. Você sim será bem-sucedido, terá aqueles milagres que você vai receber lá, mas o reino dos céus você não vai ter, porque esse reino é só através de Jesus. É só através de Jesus. E no último dia, aquele dia vai ser um dia de muita felicidade e também de muita decepção. Felicidade para aqueles que vão se guardar para o Senhor, aqueles que esperam em Jesus Cristo, aqueles que se santificam, sabendo que vai chegar um dia em que Deus vai me recompensar por essa escolha que eu fiz de servir a Ele.
e será decepção para aqueles que têm dupla identidade, que são crentes por um lado, mas quando saem tem uma outra identidade. A Bíblia diz que nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de amar um e odiar o outro. Outros dizem, não, eu sou pastor lá na igreja, mas quando sai, está lá nas missas, está lá nas bebedices, está lá na prostituição, na mentira. Mas na igreja prega muito bem, evangeliza muito bem, tem aquele poder que seduz a muitos. Mas no último dia, Jesus diz, eu direi claramente, afaste-se de mim, pecadores, porque eu nunca os conheci. Então, esse é um alerta, irmão, que eu trago para cada um de nós, para que possamos refletir sobre a nossa vida, sabermos que se vivermos no pecado, o salário é a morte. Mas existe um dom gratuito que é só e só através de Jesus. Através de você aceitar Jesus, renunciar o pecado. Porque Deus, você pode fazer isso, ok, os irmãos não me veem, aquele não consegue me ver, mas Deus, aquele que seus olhos são como chamas de fogo, Ele consegue enxergar até aquele que está ali oculto, aquele que está sozinho, que está escondido. Ele sonda o coração do homem. Você não vai se esconder dele. Então, faça o que fizer, sabendo que Deus trará juízo. Um juízo justo, porque Deus, Ele é justo. Se você santificar, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você com certeza terá a vida eterna. Mas se você negar, porque Jesus diz que o julgamento será esse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Então nós seremos julgados porque não aceitamos a luz, que essa luz é Jesus. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no único Filho de Deus. Então, se você crê em Jesus, se você aceitou Jesus, já não vai ser condenado. Mas aquele que não crê, aquele que não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que já está condenado. Já está condenado. Eu sei do destino, é inferno, é destruição, é morte. Mas nós temos uma oportunidade agora. Nós temos uma chance hoje. Olha, quando Jesus estava lá na cruz, sendo crucificado, ele estava com 2 malfeitores que levaram a sua vida inteira pecando, cometendo crimes. Mas quando estiveram lá na cruz, eles viram Jesus sangrando. Um deles diz: se você for mesmo Deus, se você for mesmo Cristo, se você for mesmo Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva-nos. Mas tinha um outro aí, humilde, que reconheceu. Ele disse: cala-te, nós estamos sendo crucificados aqui por causa dos nossos pecados, porque nós merecemos isso. Mas ele nada cometeu, não pecou, não fez algo mal. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse àquele malfeitor, ele disse: eu lhe digo que hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele se humilhou, reconheceu que ele estava morrendo e estava morrendo por causa do pecado. Mas ele viu que, aqui existe uma chance, aqui existe um meio de escape, que é Jesus Cristo. Jesus morreu, está morrendo agora por causa dos meus pecados. Ele recorreu a Jesus. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no reino. Então Jesus viu o coração sincero daquele malfeitor. Ele disse que, na verdade, digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então é a mesma coisa que diz para conosco. Se nós hoje
decidirmos aceitar Jesus, não vai importar aqueles pecados que nós cometemos. Não vai importar se nós matamos, se nós enfeitiçamos, se nós éramos prostitutos, se nós éramos bêbados, se nós éramos curandeiros, se nós éramos idólatras. Se nós nos humilharmos diante de Deus, pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, salve-me. Faça de mim seu filho. Se for de coração sincero, Ele vai nos salvar. Ele vai nos perdoar. Aqui podemos dizer: não, eu também vou esperar aquela oportunidade, como já que aceitou Jesus quando estava morrendo. Então eu também, quando eu me sentir, ok, já estou doente, estou mal aqui, eu vou tentar me acertar com Deus. Amados, nós não sabemos quando é que nós vamos morrer. É de repente agora, que pode ser de repente que estou a falar aqui, estou a morrer. Então eu não tive tempo para me arrepender, para me acertar com Deus. Então o tempo é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O amanhã não pertence a ti. Faça agora a sua escolha. Aleluia. Porque Deus é justo. Não se engane, irmão. Deus é justo. Deus é justo. Quando diz que isso, é porque na verdade é isso mesmo. Ninguém pode burlar a Deus, ninguém pode subornar a Deus. Não, é porque eu trabalhei muito, eu dava muito dízimo lá, eu pregava muito lá, eu evangelizava. Amado, se você tem pegado aí, não há como entrar no reino. Você estará pregando e os outros crerem na palavra e serem salvos. Você que pregou, você que evangelizou, mas ainda tem seu pecadinho aí, como você acha? No dia de juízo, Deus vai dizer: afaste-se de mim, porque eu nunca te conheci. Nós não sabemos o que virá primeiro, se é a nossa morte ou será Jesus. Então pode de repente chegar Jesus agora. Então, eu esperava que eu ficasse doente para me arrepender. Mas Jesus de repente chega. O que será de mim? Ou de repente a morte. O que será de mim? Qual será a situação da minha alma? Será que eu estou bem com Deus? Amados, vamos analisar a nossa vida, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Será que isso agrada a Deus? E se eu morresse hoje, eu seria salvo ou seria condenado? Segundo esse caminho que eu estou a seguir, eu iria ao céu ou iria ao inferno? Então, porque Deus é um Deus de amor, Ele nos dá uma chance agora. Ele nos dá uma oportunidade. Jesus diz: vinde após mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos que estão cansados de serem escravizados pelo diabo, ele vos agita a cair, a praticar o pecado, para cair com ele no inferno. Jesus diz que vinde após mim. Vocês estão cansados e sobrecarregados, que acham que já não tem solução para os seus problemas. Jesus diz que vinde após mim. Eu vos aliviarei, eu vos salvarei. Eu vou tirar esse cargo, esse peso que te arrasta ao inferno. Eu lhe darei uma nova vida. Então, amado irmão, esta é a mensagem que eu preparei para juntos analisarmos nossa vida. Analise a sua vida. Será que se fosse hoje eu seria salvo? Ou seria condenado? Então, em tudo quando fizer, irmão, lembre-se: o pecado é igual à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe e que reflita, escolha o melhor caminho. E o caminho, como eu disse antes, é o único, que é Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.